Recebemos de forma oficial, através do Governo do Estado, por meio também da Secretaria de Comunicação, a doação da coleção de raros exemplares do jornal Correio da Pedra, seminário de notícias que circulou no sertão alagoano de 1918 a 1930, integrando a imensa lista de empreendimentos impetrada pelo industrial revolucionário Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Em nome das autoridades mencionadas, agradecemos também a vocês pelas presenças, obrigado pelo carinho a todos os nossos secretários, a você que é pai, você que é mãe, a todos que fazem parte também da educação do nosso município. E o nosso cerimonial tem a honra de já formar a nossa mesa, fazendo assim os convites a essas pessoas ilustres que tiraram um pouco do seu tempo para que nesta tarde de sexta-feira pudesse abrilhantar o nosso evento. E é com muito carinho que eu convido, representando a nossa prefeita Ziane Costa e também, claro, todos os nossos secretários aqui no município de Delmiro Gouveia, o vice-prefeito, o senhor Valdo Sandes. Em nome de toda a imprensa de Delmiro Gouveia, porque não da região, a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui na terrinha do Pioneiro, aqui no nosso sertão, esse cara que transformou a realidade, principalmente da comunicação de emissoras, das mais singelas e pequenas às maiores. Ele conseguiu fazer essa integração com os meios de comunicação, blogs e sites, e é com muito carinho que estamos aqui recebendo mais uma vez. Vamos aplaudir com muito carinho esse cara, que para mim é um exemplo na área de comunicação, nosso amigo jornalista, arquiteto e também secretário de comunicação do Estado das Alagoas, o senhor Enio Lins. Eu tenho certeza que a história de Delmiro Gouveia, ela passa a ter um maior reconhecimento com o empenho desse cara, que se dedicou por muitos e muitos anos. Buscou em cada cantinho aqui da nossa Delmiro, e quando não tinha mais como conseguir as informações, ele conseguiu fazer com que ela chegasse para a gente através das pessoas que também fizeram história aqui no nosso município. Com muito carinho podemos assim chamá-lo de doutor. Hoje fez o seu doutorado com muito esforço e hoje está aqui conosco. É um dos caras, tenho certeza absoluta que através do seu professor de volta, esse evento sim, ele está acontecendo graças ao seu empenho também, com o apoio de muitos. E é por isso que eu convido você a compor na nossa mesa nosso querido professor, historiador, doutor Edivaldo Nascimento. Vamos convidar também a mais uma mulher jovem que está agora com a incumbência de comandar a educação do município de Delmiro Gouveia, fazendo assim a transformação dos nossos jovens, crianças e adolescentes, principalmente um ano tão complicado com essa pandemia que estamos vivenciando. E eu convido a secretária de Educação do município de Delmiro Gouveia, a senhora Luzia Keila. Falando em juventude, em empenho, em trabalho e, acima de tudo, em buscar sempre a melhoria não só para a pessoa, que hoje está transformada com seus estudos e, acima de tudo, a formação dada a esse jovem, esse garoto que está em 56 dias transformando a realidade da cultura, do turismo e do esporte do município de Delmiro Gouveia. Com muito carinho que convidamos o anfitrião desse evento maravilhoso, o secretário Felipe Eduardo, secretário de Cultura, Turismo e Esportes. E também posso dizer e agradecer a você, minha amiga, por muitos anos, na luta, no corre-corre, até no chamado pau de arara para conseguir a sua formação, saindo da zona rural, se dirigindo à zona urbana, buscando o entendimento e o estudo. Está aqui com um coraçãozinho bem pequeno, partido, mas eu tenho certeza que também emocionada e com alegria do legado dessa mulher que hoje fica marcada no nosso coração da história, a saudosa professora Dona Maria. E ela está aqui, mesmo assim, ainda enlutada, com o coração, como já falei, muito apertado por ter perdido a sua mãe, representando também a cultura, o artesanato, a nossa querida professora Alessandra Rodrigues, representando a Zona Rural do Estado Sagrado.
E hoje Delmiro Gouveia vive um momento também diferenciado e especial na geração de emprego e renda, novos empreendimentos surgindo. Nós já temos hoje o Mix Atacado, empregando mais de 80 pessoas de forma direta e muito ainda, claro, nós vamos observar e eu tenho certeza que irá acontecer no município. Ele está representando o empreendimento Vila da Pedra. Eu convido para compor a nossa mesa o nosso amigo senhor Helder Lima. Mulher que tem também, a partir de agora, a chance de escrever sua história na política. Ela que foi bastante votada nas últimas eleições e agora pela primeira vez ocupa a cadeira da representação da população de Delmiro Gouveia na Câmara de Vereadores. É com muito carinho, ela veio aqui representando a casa, a vereadora Edna do Tatuacara. Gente, esse companheiro de trabalho de imprensa que por muitas vezes acompanhávamos na emissora com a irmã, a Delmiro FM, seus comentários. Ele que também tem história, né, na comunicação e acima de tudo na região, por conhecer não só a nossa Delmiro Gouveia, como a cidade vizinha de Paulo Afonso. E eu convido para representar também os companheiros de comunicação, o senhor, nosso amigo advogado Epidauro Pamplona. Agradecer também a presença de alguns companheiros da imprensa que de forma ética vem fazendo um trabalho brilhante e esperamos nós que assim os nossos companheiros que estão iniciando os seus trabalhos possam enxergar dessa forma. Afinal de contas, a imprensa tem que ser vista com bons olhos, seja a imprensa que passe informação verídica, que não tenha bandeira política, que traga aquilo que o cidadão que liga o seu rádio, que acessa um blog e vai na internet e quer acompanhar as notícias e ler um jornal, que esse trabalho seja feito de forma ética, o que todos os dias prezamos nos microfones e acima de tudo, onde eu e os demais companheiros estamos aí trabalhando e passando. Agradecer a presença do meu companheiro, amigo, irmão de trabalho também. Agora, logo cedo pela manhã, estávamos apresentando o nosso programa na Alternativa FM. Obrigado pela presença. Cláudio Márcio, gostaria dos aplausos para esse grande comunicador. Acompanha também aqui esse momento, faz parte desse momento especial. Nosso amigo Marcos Maciel, da editora Guia Mais, obrigado pelo carinho. Ferreira Delmiro, também obrigado pela presença. Em nome dessas três grandes figuras e amigos, saudamos os nossos companheiros de comunicação. Verusca Alcântara, nossa amiga jornalista, tive o prazer de já ter trabalhado por muitos anos e esse ano de 2020 em forma mais direta e especial. Obrigado pela presença, secretário do Meio Ambiente, nosso amigo Marco Diniz, obrigado, parabéns, viu? Esteve viajando e observando aí também os trabalhos em outras cidades, né, para trazer aqui as ideias e novos empreendimentos para Delmiro Gouveia. A secretária de Infraestrutura, Renari Medeiros, obrigado, Renari, pela presença. O Alessandro de Lucena, pastor da igreja presbiteriana, sua esposa Isabel, muito obrigado também pelo carinho, pela presença, representando o povo quilombola, né, a nossa comunidade do povoado Cruz. Nossa amiga Nilza, obrigado também, viu, pelo carinho, pela presença. A Rosângela da comunidade do Lamirão também, muito obrigado, Rosângela, e aos nossos companheiros que aqui se encontram, muito obrigado, tá bom, gente? Vamos iniciar aqui a nossa solenidade, onde, claro, com muito carinho, como já falei para vocês, estamos recebendo cada um. Esperamos que a partir de hoje a gente possa, sim, nesse momento, escrever uma nova história. Ouviremos com muito respeito aqueles que puderem, por favor, se puderem ficar de pé. Vamos com a orquestra Tenente José Nicásio, a execução do hino da cidade de Delmiro Gouveia. Obrigado ao nosso maestro Edinaldo Bagaial, na regência da nossa orquestra Tenente Nicásio. E vamos agora acompanhar o hino oficial da cidade de Delmiro Gouveia.
Tenente Nicásio, na regência do maestro Edinaldo Bacalhau, nosso carinho, nosso muito obrigado. Essa orquestra, muitos falam prata da casa, e eu costumo dizer prata, segundo lugar, ouro da casa, essa turma maravilhosa. Obrigado ao nosso maestro Edinaldo Bacalhau. Bom, considerando a verdadeira relíquia do jornalismo alagoano, o Correio da Pedra retratou desde eventos da Primeira Guerra até o primeiro ato do cangaço em Água Branca, narrado com detalhes minuciosos que só a proximidade com a realidade do sertão poderia trazer. A coleção é um importante instrumento que vai fomentar a formação e também a educação histórica de muitos estudiosos e profissionais, além também das instituições de pesquisa e bibliotecas espalhadas não só em Delmiro, como também em toda a região. Delmiro Gouveia, ele não chegou a ver nenhuma edição do Correio da Pedra, pois o mesmo foi assassinado no ano de 1917 e o primeiro exemplar do jornal, a data é de 1918. Porém, é dentro da ideia do seminário que não retratava apenas os fatos relevantes do sertão, mas também abrangia os conhecimentos em destaque no Estado. E é até hoje impressionante como Delmiro antevia os fatos que entrariam para a história. Com a imprensa não foi diferente. Agora, mais uma de suas ousadas investidas ficarão aqui no nosso Memorial Delmiro Gouveia, levando história, informação e cultura para que você que busca saberes e novos aprendizados possa aqui encontrar. Nos tempos atuais devemos essa conquista aos esforços do nosso amigo e professor, historiador Edivaldo Nascimento e também a sua mestra, a antropóloga Ludgarde Cavalcante Barros. Graças às suas pesquisas e também ao apoio do governador Renan Filho, hoje este memorial recebe as relíquias da imprensa escrita há quase 100 anos. E dando sequência a esta solenidade, vamos ouvir as palavras dos nossos convidados. Por favor, podem sentar, certo? Aqueles que estão com suas cadeiras aí para sua acomodação. Pedimos, é claro, desculpas a muitos que puderam, marcar e tentaram também estar aqui presentes devido ao momento que estamos vivenciando. Preferimos assim, deixar mais um espaço voltado para aqueles que já se encontram aqui. Com tudo o que vem acontecendo, muitas mortes. Ontem, infelizmente, um recorde de forma negativa, mais de 1.500 brasileiros perderam sua vida devido à pandemia e à Covid-19. E por esse motivo estamos assim mantendo esse respeito na questão do distanciamento e o número de pessoas no nosso recinto, no nosso ambiente. Mas vamos, a partir de agora, passar a palavra a esse jovem, como falei para vocês, que em 56 dias vem chamando já a atenção de toda a região, pelo empenho, pelo trabalho, o esforço e acima de tudo, como foi assim Delmiro, como também assim o Edivaldo, com o seu olhar empreendedor, buscou na ousadia de trazer novos momentos para a cidade de Delmiro Gouveia. E assim ele vem fazendo. Falou para a gente em uma determinada inauguração. Não tem dúvida, Edivaldo, que na história ele vai passar a ser histórico. É o dia que Delmiro Gouveia oficialmente recebe essa tão magnífica coleção. Nós não podemos falar de Delmiro Gouveia cidade se nós não falarmos de Delmiro Gouveia pessoa, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, nosso pioneiro, o grande empreendedor, o visionário, e que todos nós não carregamos no sangue, mas carregamos na força, na luta e na forma de ver. Eu acredito que nós, aqui de Delmiro Gouveia, todo passo que que a gente dá, a gente pode pensar e deve. O que Delmiro Gouveia faria? Ele fez tanto quando nem sequer imaginava que morreria tão novo, tão cedo. Mas fez, visualizou e visualizou muito mais do que nós vivemos hoje. E podemos inclusive fazer uma pergunta: se Delmiro Gouveia tivesse vivido mais uma década, o que nós seríamos hoje? Não tenho dúvida que triplique tudo que nós temos aqui em nossa cidade. Essa coleção ela é rica por isso. Ela vai passar para o nosso povo, ela vai passar para o nosso turista tudo isso que foi Delmiro Gouveia, quem foi Delmiro Gouveia e as nossas riquezas. Quando o Gilson fala tudo isso,
Eu logo baixo a cabeça porque tem um bocado de músico querendo aí me matar, porque a gente não pagou o Aldir Blanc ainda. Mas todo mundo sabe que existe um processo legal de pagamento pós-gestão, aliás, pós uma gestão. Não é tão simples, né? Não é um ano civil que se passa, é uma gestão que sai para uma nova. Existe aí toda uma burocracia jurídica, contábil e financeira, mas semana que vem nós vamos pagar. E eu falo isso porque quando a gente ocupa o cargo público, a gente ocupa sabendo que a visibilidade ela é pública, a transparência ela é pública, o dever ele é público e o compromisso também. Então, antes de falar que sou secretário, eu prefiro me orgulhar em dizer que sou um simples servidor público. Todos nós secretários e funcionários que estamos aqui, nós estamos aqui para proporcionar o melhor. Claro que por vezes eu preciso eu mesmo cortar minha corda e dizer, pô, 220, vamos baixar aí para 80 volts, porque não é assim. Existem 4 anos para a gente recuperar aquilo que foi perdido, foi esquecido, que foi regredido. Então, a presença de vocês hoje aqui poderia ser uma presença maior, deveria, pela grandeza do evento, pela grandeza do produto, pelo símbolo, mas ela vai se tornar grande porque a partir de amanhã nós temos uma riqueza sem igual para que o turista folheie aqui a Alessandra, a biblioteca, o museu, né? Os turistas chegam aqui, eu quero conhecer o museu. Então, o Memorial de Almiro Gouveia, ele vem para justamente somar com a nossa história. E eu dizia isso para o secretário, para o Edivaldo, para o Valdo. O memorial ele tem que passar a memória do nosso povo e não só do nosso pioneiro. Quem chegar aqui tem que saber a memória de Virgílio Gonçalves, tem que saber quem é Juvenal Machado, tem que saber quem foram essas pessoas e quem são essas pessoas. E o museu, ele unicamente deve falar do nosso o maior ápice da cidade, que é de Almiro Gouveia. Por isso, Helder, a riqueza e a urgência que a gente tem de reabrir o museu para a nossa população. Inclusive, reabriremos com várias atividades lá. O Angiquinho, estamos em processo de pegar essa concessão também, porque ele tem a sua grande importância para o nosso município. Nós vamos resgatar os nossos pontos turísticos, nós vamos resgatar o nosso patriotismo cultural e nós vamos resgatar e valorizar todas as nossas potencialidades culturais, do artesanato e turístico, não é isso, dona Nena? Onde ela sempre, todos os dias fala, eu cheguei aqui 9 da noite, assim, mas o que é que dona Nena está fazendo no memorial? Como eu queria morar aqui, Felipe. Estou me sentindo muito útil. Está vendendo, está gerando emprego para a classe. Vocês não estão mais abandonados e vocês não estão mais sozinhos. A gente vai sofrer junto e a gente vai crescer junto, eu não tenho dúvida disso. E é desta forma que eu falo em nome da gestão. Eu não sei, Gilson, o que acontece, mas eu não recebo não desviando, eu não recebo não. Eu chego lá, pelo contrário, ela aumenta. Porque a gente, para valorizar o município, a gente tem que valorizar a nossa história, a gente tem que valorizar o nosso povo. E por isso a importância da nossa pasta, e por isso a grandiosidade da nossa pasta. Todas elas têm suas importâncias, mas a gente precisa preservar a nossa história, a nossa cultura, a nossa origem. Nós não podemos nunca esquecer isso. Então agradecer a presença de todos vocês. É um momento único, é uma riqueza única. O secretário esteja sempre convidado para estar conosco. E eu não tenho dúvida que uma da próxima visita, aliás, a próxima pode ser para você conhecer a nossa associação Descanso de Rei, que nós vamos trabalhar muito lá para ser mais um potencial cultural do nosso município. E assim a gente vai fazer muito, junto com o empreendimento, junto com o comércio, onde ontem nos reunimos com o Conselho do Turismo, nos reunimos com a CDL, a Associação Comercial, e a gente vai caminhar assim, de mãos dadas, juntos, visando e batalhando pelo progresso de toda a Almiro Gouveia. Muito obrigado pela presença e para todos nós, uma continuidade excelente de evento. Com muito carinho que passamos a palavra para ele, que também ao lado do Felipe, como anfitrião desse momento, desse evento. Vamos aplaudir com carinho esse cara que a gente tem um respeito muito grande, a imprensa, não só do município, também do estado das Alagoas. Tem por ele o professor, historiador Edivaldo Nascimento.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Inicialmente, dizer da importância de, no momento que nós estamos vivenciando, todas essas precauções que a organização tomou em razão desse quadro de pandemia e de agravamento que nós estamos vivenciando no Brasil. Eu parabenizo a organização pelos cuidados, todo mundo de máscara, álcool, e recomendar a todos que a gente não perca o oriente no sentido de todos os cuidados e medidas necessárias. Alagoas, os estados brasileiros estão num esforço muito grande. E é necessário a gente estar sempre fazendo essa recomendação. Eu quero saudar todos aqui da mesa, meu amigo Epidaldo Pamplona, a qual tenho o maior respeito e carinho, em nome de toda a imprensa, minha querida amiga Alessandra, por tudo que tem feito naquela região. Recentemente perdeu uma das pessoas mais queridas dessa cidade, né? Nossa querida Dona Maria, que tem um trabalho dedicado àquela comunidade, mas se tirar força para dar sequência ao que sua mãe fazia. Felipe, que tem uma história de movimentos sociais e que é uma grata surpresa, Felipe. Você tem sido uma grata surpresa. O vice-prefeito Valdo me dizia aqui atrás que ele e a Ziane sempre comentam o quanto você tem se dedicado e surpreendido, né? Que bom que um jovem está tendo a oportunidade de estar correspondendo e liderar essa equipe, né? É uma equipe, não é fácil, mas não tenho dúvida de que você começa bem. O Helder, que está aqui representando o empreendimento Vila da Pedra, o Museu Regional, engenheiro da cidade, que está tendo a oportunidade também de trabalhar nesse grande empreendimento, a minha saudação. Minha querida amiga Luzia, secretária municipal de educação, um grande desafio, mas também tenho ouvido, Luzia, muitos elogios à sua capacidade de ouvir, de dialogar, e eu disse a você várias vezes: continue, dialogue com os trabalhadores da educação. Os trabalhadores merecem. Você, antes de ser secretária, é uma trabalhadora da educação, respeitada, querida. Não tenho dúvida que você fará também um belo trabalho. Minha querida amiga Edna, hoje vereadora, Enio, você me disse que tem um grupo de Maceió aqui, eles não podem ir embora sem comer o melhor peixe da região. Temos dois peixes aqui, um peixe aqui no Salgado e o peixe da Edna. Então, eles não podem sair, ou vão comer o peixe no Salgado ou vão lá no Tatuapé, porque é realmente o melhor peixe que tem da região. E aí eu quero sugerir às pessoas de Maceió, eles têm um grupo de Maceió aqui, que as pessoas possam ir. Meu amigo Valdo, eu tive a oportunidade de conviver durante 12 anos na Câmara de Vereadores. Já gerimos a Câmara juntos, fui vice-presidente da Câmara, o Valdo presidente. E eu tenho o maior carinho, amizade, você sabe disso. Já tivemos diferenças políticas, mas o respeito e a relação pessoal, ela sempre primou, e eu tenho por Valdo, digo isso constantemente, o maior carinho, o maior respeito. Feliz de que você possa, na condição de vice-prefeito, ajudar esse município, porque capacidade, trânsito, capacidade de articulação política, respeito em Maceió, em Brasília, você tem, e você vai ajudar, sem sombra de dúvida. Leve meu abraço à prefeita Ziane, o meu agradecimento à prefeita, porque quando eu falava com o secretário Enio Lins, se a gente mandava a coleção, o secretário poderia só mandar a coleção do jornal e vir aqui para a biblioteca, vir para o memorial. Mas ele disse: não, a gente precisa fazer um gesto no município para que a sociedade saiba a importância do Correio da Pedra. E aí, a importância de a gente ver toda a imprensa aqui, Samir, toda a imprensa, os sites, as emissoras de rádio, porque eu acho, Enio, que o nosso objetivo aqui hoje é despertar, aguçar a curiosidade
da população de Delmiro e de toda a região, para que compreenda a importância dessa coleção. Porque se fosse só para enviar, né, o secretário embarcava lá de Maceió, ele trazia e entregaria aqui, mas não teria, Edna, o efeito que nós entendemos que deve ter. E aí eu faço uma pausa e vou saudar a todos, o público presente, agradecendo em nome de um querido amigo que ao longo da minha caminhada de pesquisador sempre foi fundamental. E eu reputo ele como um dos maiores conhecedores da história, que é o meu amigo Adair Nunes. Eu acho que ele está por aqui. E é, sem dúvida, um dos maiores conhecedores, um apaixonado pela história, o Adair. Aprendi muito com o Adair. Quer aprender sobre a fábrica da pedra? Converse com o Adair. E quero fazer coro à fala do Felipe. Há um período da história dessa cidade que pouca gente representa tão bem como a Hermância Feitosa. Se ela estiver aqui, eu gostaria de dizer isso de público, Felipe, feliz de ela fazer parte dessa equipe, certo? Tem uma outra pessoa que é muito amiga dela, que eu tenho certeza que quando puder irá se incorporar, que é a Bernadette, porque essas duas pessoas, na minha modesta opinião, trazem para dentro da secretaria um sentimento de pertencimento, de amor, de paixão, de conhecimento pela história local. Conhecem as pessoas, os personagens, são estudiosas também. Bem, em 2012, eu estava finalizando o mestrado na Universidade Federal de Alagoas e eu incursionava no Instituto Histórico para ver o que é que tinha lá, porque eu falava e pesquisava sobre a educação na pedra. Eu queria entender o projeto que foi instaurado por Delmiro Gouveia aqui na Vila da Pedra, mas eu precisava das fontes. E nós temos diversos tipos de fontes: as fontes orais, os depoimentos, e nós temos as fontes escritas, e eu buscava as fontes escritas. Eu precisava de documentos que pudessem me dar um norte. Como era esse projeto educativo que o Delmiro pensou para cá? E eu viajei, Recife, o Rio, Aracaju, e em Maceió, nos diversos arquivos. E no Instituto Histórico, que o Enio Lins é integrante, e muito me honra, foi um dos responsáveis por apresentar o meu nome, e hoje eu faço parte também do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Agradeço de público ao Enio e ao nosso saudoso Antônio Sapucaia, que foram os responsáveis por meu ingresso no Instituto Histórico. E eu me deparava lá com uma coleção original de um jornal que era o Correio da Pedra. Eu confesso que eu fiquei sem acreditar. E, claro, imagino um jornal que teve sua primeira edição no dia 12 de outubro de 1918, então você tem que ter todo um cuidado com o manuseio, conseguir a autorização do Instituto para manusear esse jornal, e cada vez que eu virava uma página, eu me deparava com personagens que eu já tinha ouvido falar. Eu me deparava com o nome de estabelecimentos comerciais que alguém já tinha feito referência. Eu me deparava com editoriais que ainda hoje são surpreendentes, dignos dos principais jornais desse país. Eu me deparava com propaganda da Ford em 1918, 19, 20, com o carro da Ford lá. E aí eu fui investigar, e só existe essa coleção, é a única que eu tenho conhecimento. Deus do céu, se essa coleção ela desaparecer, nós vamos perder uma parte significativa da nossa memória, da nossa história. E aí eu tenho a felicidade de ter no governo do estado, na equipe do governador Renan Filho, o secretário de comunicação Enio Lins, que é um amigo, um irmão, camarada de 30 anos ou mais de caminhada. E todas as coisas que eu penso, a primeira pessoa que eu levo é para ele. Quando eu dizia, o Enio é jornalista, já percebeu a importância do jornal, e aí levou para o governador Renan Filho e incluiu
a ideia de publicar o Correio da Pedra nas publicações que o governo de Alagoas faria para celebrar os 200 anos de Alagoas. O governador Renan Filho constituiu uma equipe para o bicentenário, coordenada pelo Gabinete Civil e por Enio Lins, e essa equipe definia as ações. Dentro dessas ações, algumas publicações, e o Enio incluiu com o governador essa publicação, Val. E aí nós organizamos, foram 2 anos, que eu dividi com a professora Luitigard de Oliveira Cavalcante Barros, uma das mais notáveis alagoanas, radicada no Rio de Janeiro, que merece ser lida, os seus livros merecem ser lidos por todos nós sertanejos, porque poucos traduzem, né, a história sertaneja, o sentimento sertanejo, principalmente da religiosidade popular, como ela. E nós organizamos e fizemos um evento no Instituto Histórico, marcando o centenário, inclusive, do Correio da Pedra, que foi em 2018. Está aqui a irmã Feitosa, a gente vai aplaudi-la e agradecer, Márcia, por todo o seu empenho, seu carinho ao longo de todo esse tempo que você se dedica. Você que, sua família, que tem uma história tão enraizada na cultura do nosso município, da nossa região, mas você atuando, né? Fazendo parte agora da equipe do Felipe, e o Felipe fez uma deferência a você, e eu estou aqui reiterando porque é mais do que merecida, viu? Feliz por você estar aqui na equipe com o Felipe. Então eu vou finalizando dizendo o seguinte: a coleção que nós localizamos, ela tinha alguns exemplares que estavam bastante deteriorados, não tinha nem como escanear, e nós tivemos que fazer, do ponto de vista da diagramação, da organização, algumas escolhas. De 1922 a 1930, a coleção praticamente completa nós conseguimos publicar. Ainda não desistimos de, quem sabe, em algum dia, em algum lugar, encontrarmos os exemplares que não tinha nesta coleção. Mas o que nós temos aqui é o suficiente, Enio, e eu liguei para ele para dar essa notícia, e quero dividir com vocês, que os efeitos do Correio da Pedra, o que é que nós esperamos com o Correio da Pedra, já está acontecendo. Segunda-feira, eu participo de uma banca de TCC de uma aluna do curso de História da Universidade Federal de Alagoas, aqui, Campos Sertão, que o objeto dela é analisar a presença da mulher no Correio da Pedra. Como é que o jornal Correio da Pedra trazia as informações sobre as mulheres daquele período. Segunda-feira. Nós temos aqui uma professora que está no processo de seleção de mestrado, cujo objeto de pesquisa dela é o jornal Correio da Pedra. Ou seja, o Correio da Pedra como fonte de pesquisa não poderia ser exclusivo de um pesquisador. E o gesto do governador Renan Filho, de socializar esta coleção, é digno do nosso reconhecimento, dos nossos aplausos, porque as pessoas estão tendo acesso e estão fazendo uso dessa coleção. E é esse o nosso objetivo. Então, eu queria fazer esta apresentação para dizer que o Museu Regional receberá uma coleção, a Associação da Comunidade Salgada receberá uma coleção, o Memorial do Amigo Gouveia receberá uma coleção, a Biblioteca Pública do município receberá uma coleção, e eu já vou comprometer o secretário publicamente para que ele possa enviar mais algumas coleções, para que a Biblioteca de Barragem Leste receba uma coleção, para que a comunidade do Lameirão, que faz um trabalho fantástico hoje de preservação dos sítios arqueológicos e um trabalho com a juventude, também receba essa coleção. E eu vou publicamente lhe fazer o pedido, de fazer o esforço para enviar mais algumas coleções para a gente poder atender um número maior de pessoas. Então, dito isso, a imprensa do Império à República e até as primeiras décadas de República, segundo o pesquisador Moacir Medeiros de Santana, teve mais de 250 jornais em Alagoas. A maioria desapareceram.
porque não tiveram suas coleções preservadas, porque foi um período que os jornalistas eram perseguidos, os jornais eram empastelados, eram fechados, maquinários quebrados. A história da imprensa em Alagoas é uma história pesquisada por Craveiro Costa, por Moacir Santana e por vários outros que nos trazem informações de que poucos foram os jornais que conseguiram ter suas coleções preservadas. Mais ainda, o Correio da Pedra, que circulou de 12 de outubro de 1918 a maio de 1930, tinha o seu escritório de redação na rua 13 de maio, aqui na Pedra, era rodado aqui na Fábrica da Pedra, era o semanário que circulava aos domingos e que tinha 4 páginas. Algumas edições especiais, em datas especiais, como data alusiva à passagem da morte de Delmiro Gouveia, o Correio da Pedra vinha com um caderno especial, falando do Delmiro, do seu legado. Então, 6 páginas, 8, 12, datas como 7 de setembro, datas como o aniversário da Fábrica da Pedra. O jornal teve 4 editores. O seu primeiro editor, Adolfo Santos, que era o gerente da fábrica, que era um intelectual pernambucano, um homem que escrevia poesias, tem livros publicados de poesia. Adolfo Santos, inclusive, escreve sonetos, poesias, textos para o Correio da Pedra. Depois ele vai ser substituído, quando ele sai, em 27, por João de Souza. Depois teve rapidamente o José Roberto. E por fim, seu último ciclo foi o Idelbrando Menezes, que inclusive tem raízes familiares aqui, que levantei recentemente, que teve um outro jornal posterior ao Correio da Pedra aqui, nas origens dele em Petrolândia. O Idelbrando é, na minha opinião, quem faz a doação, inclusive, do original, porque eu levantei no Instituto Histórico, numa ata do Instituto Histórico de 1930, um agradecimento dele ao Instituto, que o elegeu como sócio correspondente em Pedra. E ele, como era organizado, encadernou uma coleção desse jornal e enviou para o Instituto Histórico, que é essa coleção que nós reproduzimos aqui. Então, esse jornal, ele traz editoriais sobre o sertão, sobre a seca, sobre o analfabetismo, sobre o abandono das estradas. Ele traz também colunas de fofoca, de aniversariantes, dos falecimentos. Por exemplo, a relíquia da informação sobre o assalto, a invasão de Lampião, primeiro ato dele como cangaceiro ao município de Água Branca, é retratado aqui. Mas qualquer pesquisador do Brasil que quiser escrever 1, 2 ou até 10 livros sobre o cangaço, basta pesquisar o Correio da Pedra, que rastreava todas as informações. Por exemplo, chegou a notícia em Pedra que o famigerado Lampião encontra-se nas proximidades de Belo Jardim. A polícia já se prepara. E assim você vai ouvindo e vai lendo no jornal Correio da Pedra. Mas mais que isso, o jornal Correio da Pedra falava das partidas de futebol aqui, noticiava a vinda de autoridades religiosas, pastor. Aqui, bispos, lideranças religiosas que passavam, tinha aqui o registro do Correio da Pedra. Então, sem sombra de dúvida, um achado, uma oportunidade de socializar o conhecimento. Eu vou encerrando, fiz esse preâmbulo para que a imprensa aqui presente possa traduzir isso em matérias e possa mostrar para as pessoas que o Correio da Pedra é um importante registro da memória da nossa região. E eu, de público, agradeço mais uma vez ao município, à prefeita Ziane e ao Valdo Sandes, ao Felipe, por essa oportunidade
junto com a Secretaria de Comunicação do Estado, agradeço ao governador Renan Filho por acreditar nesse projeto, e nós estamos caminhando aí com mais alguns projetos. Logo, logo bateremos na porta. Estamos pesquisando a história política da cidade e da região, estamos pesquisando aqui a história da família Menezes, que é tem uma história muito forte aqui, mais de 60 anos da presença da fábrica aqui, dos empreendimentos, foi sob a coordenação dessa família, e outros projetos como esse para a gente estar sempre preservando, irmãos, a nossa história, a nossa memória, para que a juventude conheça, os estudantes das escolas públicas venham aqui fazer pesquisa, tá certo? Desculpem me alongar, mas eu queria fazer esse preâmbulo para mostrar a importância do Correio da Pedra para todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado, professor Divaldo Nascimento, trazendo um pouco da história do Correio da Pedra. Hoje, gente, nós temos a grata satisfação e orgulho de, mais uma vez, poder receber